Meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Max Fernandes e, em nome dos pastores presidentes da Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, pastor Alessandro Malafaia e pastor Aline Malafaia, eu quero já dar boas-vindas a você que está assistindo esse vídeo destinado à preparação para a aula que será ministrada no próximo domingo, dia 16 de abril de 2023. Portanto, esta é uma aula revestida de caráter preparatório. A convite do ministro de Educação Cristã da nossa igreja, pastor Gesiel Cruz, nós estamos aqui ministrando esta aula, ok? De forma síncrona, onde os irmãos também podem participar. Que Deus em Cristo vos abençoe. A lição é a lição de número 3 da revista Betel Dominical, a revista destinada a adultos neste segundo trimestre de 2023. Nós estaremos estudando neste trimestre acerca do primeiro livro da Bíblia, o livro do início, o livro do começo, Gênesis, e tem como divisa desse trimestre a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Então, vamos dar prosseguimento. O material está sendo já compartilhado. O título da lição é O Criador se relacionando com o ser humano. Eu já quero pedir licença aos diletos professores para que nós possamos aqui debater algo acerca desta lição, com o intuito sempre de contribuir, corroborar com a lição que já está sendo muito bem preparada por vocês, tá bom? Mais uma vez, aqui o pastor Max Fernandes, estamos aqui para contribuir, ainda que minimamente, com a obra de Deus. O título da lição é O Criador se relacionando com o ser humano. E o texto áureo, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo de número 139, 14, parte A. A verdade aplicada diz: nós necessitamos de Deus, ponto. Mas é sempre Deus quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Então, a partir desta verdade que deve ser aplicada, eu já sugiro aos irmãos a levantarem o seguinte questionamento em sala de aula. Quem já ouviu, em algum momento da vida, esta seguinte sentença: dê o primeiro passo para Deus, e ele certamente dará 2, 3, 4, 5 passos em direção a você. Perceba que a verdade aplicada não diz isso. E o bispo Abner Ferreira foi muito feliz ao colocar essa sentença como verdade aplicada. É Deus que dá sempre, ou que sempre inicia qualquer relacionamento com o homem. A palavra-chave para esta lição é relacionamento. Então, é Deus que inicia qualquer relacionamento com o homem, tá ok? Não existe essa questão de o homem dar o primeiro passo para Deus. Não, o homem não tem iniciativa, não tem condições de iniciar e muito menos manter um relacionamento, sobretudo soteriológico, salvífico, com Deus. E isso é uma questão que remonta ao século V, irmãos. Então, esta verdade aplicada é um dogma da igreja que foi muito debatido no século V e também no século XVI, por ocasião da Reforma Protestante. Se não, vejamos, no século V, nós temos o que nós chamamos, eu separei aqui para servir de subsídio, uma controvérsia entre Agostinho de Hipona e
Pelágio. Quem foi Agostinho? Foi o bispo de Hipona, do século V, da era cristã, e foi um dos primeiros defensores da doutrina da graça, no período da antiguidade, no que diz respeito à história do cristianismo. Esse período é denominado patrística. E quem foi Pelágio foi um monge britânico que apareceu em Roma para refutar as doutrinas de Agostinho. Em que consistia a controvérsia? É, a controvérsia se resume no seguinte: Pelágio defendia que a meritocracia ou que a meritocracia do homem no processo da salvação, enquanto que Agostinho defendia a ação da graça no início, no meio e no fim do processo da salvação, tá ok? Perceba esse quadro aí, e nós temos alguns pontos de descrição desse sistema soteriológico do século V, a partir dessa controvérsia, dessa tensão teológica. Então, para Agostinho, a condição espiritual do homem após a queda era a morte. Para Pelágio, era neutro. A queda só afetou Adão e Eva e não afetou o restante da humanidade que se sucedeu a partir de seus representantes legais. O livre-arbítrio, para Agostinho, o homem não possuía. Para Pelágio, permanecia intacto. O modus operandi da salvação, para Agostinho, era monergista, e para Pelágio também. O que é o monergismo? Mono, um, e ergon, trabalho. O trabalho para a salvação, para Agostinho, era de Deus, o agente da salvação. O trabalho da salvação para Pelágio era do ser humano, era do homem, ok? A graça para Agostinho, no processo da salvação, era imprescindível. A graça para Pelágio, no processo da salvação, era desnecessária. Tá? E, no que diz respeito à perfeição, para Agostinho era impossível nesta vida, após a queda. E para Pelágio era perfeitamente possível nesta vida por meio do esforço humano. Perceba que Pelágio vai hipervalorizar o livre-arbítrio, enquanto que Agostinho, combatendo Pelágio, vai desvalorizar sobremaneira o livre-arbítrio do homem. Isso aí vai gerar no século XVI, uma outra controvérsia sobre a soberania de Deus, defendida por João Calvino, e a responsabilidade do homem a partir do livre-arbítrio, defendido por Jacó Armínio. Portanto, é uma controvérsia que vem desde a antiguidade, perpassa a medievalidade, a modernidade e a contemporaneidade da história do cristianismo, da história da igreja. Portanto, nós temos aí, a partir de Agostinho, perpassando por Calvino, o predestinacionismo fatalista por parte de Deus, ok? Quando nós damos ênfase para a questão da soberania divina. E a partir de Jacó Armínio, do século XVI, a teologia arminiana, então nós temos a questão do livre-arbítrio do homem, no sentido de que, mediante a graça, o arbítrio do homem é liberto, outrora cativo pelo pecado, então o homem passa a ter condições de dizer sim ou dizer não para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas, como eu disse, a partir da oferta divina da graça. A graça, como disse Agostinho, é imprescindível no processo da salvação. Por isso, eu destaco esta verdade aplicada efusivamente, dizendo que é Deus sempre quem toma a iniciativa e busca o homem para se relacionar com ele. Lembrando que nós estamos numa janela aqui que é antes da queda. O objetivo desta lição é estudar o homem antes do lapso, antes da queda. Tá bom? Vamos continuar.
E nós temos, então, a introdução. Eu sempre é, peço aos irmãos que comecem com a, a introdução e terminem com a introdução. O pastor Josué está perguntando aqui se alguém sabe a senha. Deixa eu responder ele aqui, irmão. É só clicar. É só clicar no link que foi disponibilizado. Disponibilizado, tá bom? Vamos lá. A introdução diz assim: o ser humano ter sido criado à imagem e semelhança de Deus atesta que fomos criados para relacionamento com Deus. Tá? Atesta que fomos criados para relacionamento com Deus. E com o próximo. Então, eu destaco já aqui a palavra relacionamento, e aqui nós temos um relacionamento com Deus e com o próximo, bipartido. Eu vou expandir mais essa abordagem introdutória e, então, colocar mais uma vertente nesse relacionamento. O relacionamento será tripartido. Então, a partir do que nós chamamos de imagem de Deus, o Imago Dei, nós temos condições de assumir um status de poder para agir como governante nessa criação, tá? Sobretudo com inteligência, com juízo, com moral, tá? Para nos relacionarmos com a criação. E aí, como diz o tópico 1, especificamente como coroa da criação de Deus, ok? Coroa da criação de Deus. O objetivo desse tópico é apresentar o homem como a coroa da criação de Deus. O tópico 1 tem o primeiro objetivo, o tópico 2 está relacionado ao segundo objetivo e o tópico 3 relacionado ao terceiro objetivo. Então, como coroa da criação de Deus, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber qual é a nossa missão como coroa da criação de Deus. E qual é a nossa missão? Já que nós somos a coroa da criação de Deus, existe um sentido conotativo para a coroa nessa situação. Que sentido é esse? Dar honra e dignidade ao rei e ao reino. Essa é a nossa missão. A coroa, ela honra o rei e a coroa também dignifica o reino. Ela honra o rei e dignifica o reino. É isso que nós vemos no tópico 1.2, honra e dignidade, relacionado à figura da coroa, ok? Nós temos no tópico 1.1 uma perfeita criação para a sua mais preciosa criatura. Então, nós temos aqui uma relação de pertinência entre a criatura e a criação, o relacionamento do homem com a criação. No tópico 1.2, honra e dignidade na imagem e semelhança divina, o relacionamento do homem com Deus. Esse cenário aqui parece 1.3, nós temos aí abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Tá? Abençoados para reproduzir a imagem de Deus. Nós temos o relacionamento com a mulher. Então, eu ampliei aquele relacionamento introdutório que diz apenas Deus e o homem. Então, ou o próximo. Nós temos, então, um relacionamento tripartido. Relacionamento com a criação, relacionamento com Deus e relacionamento com a mulher. Nesse caso aqui, um interrelacionamento ou um intra-relacionamento. Um relacionamento consigo, intra-relacionamento. E com o próximo, inter-relacionamento. Abordaremos aqui mais especificamente o relacionamento de Adão com Eva, do homem com a mulher, tá? Lembrando sempre que a coroa dá essa ideia de honrar o rei e dignificar o reino. Também está implícita a ideia de poder e de
ou seja, autoridade e responsabilidade. Dessa forma, o homem será corregente de Deus ou com Deus sobre a criação. Perceba que Deus foca no relacionamento, irmãos, tá? Relacionamento versus serviço. Deus foca no relacionamento. É Deus missão está tremenda. A interessado coroa da criação. mais em relacionamento do que em serviço. No trimestre passado, nós estudamos sobre o serviço no reino, mas Deus está mais interessado no relacionamento do que no serviço. A gente vê isso na narrativa lucana do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Nós temos lições extraordinárias a partir do filho mais novo, pródigo, que decidiu gastar em vida a herança do pai. Mas existem lições preciosas também a partir do filho mais velho, o filho que nunca saiu de casa, o filho que sempre ficou ao lado do pai. O texto diz que o filho ficou indignado ao ver o pai dando uma festa para o filho mais novo, que havia gastado tudo dissolutamente e agora havia voltado. O pai mata um cordeiro cevado, um boi cevado, e aí o filho mais velho fica enciumado. Então questiona o pai. Eu sempre trabalhei todos esses anos, olha só, o foco do filho mais velho é no serviço. Eu sempre prestei um excelente serviço ao Senhor, e o Senhor nunca me tratou desta forma. Olha a resposta do pai para esse filho mais velho: tudo que eu tenho é teu. Aleluia. Glória a Jesus. Porque o foco do filho pode estar no serviço, mas o foco do pai sempre estará no relacionamento. Portanto, precisamos, como filhos, investir tempo em Deus, tempo nas coisas de Deus. Portanto, como diz 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou quer Faz façais tudo para a qualquer honra, para a coisa, glória de Deus. fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Este é o foco do nosso relacionamento com Deus, ok? Dando continuidade, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia no que diz respeito ao homem como um ser relacional. Então, nós temos a capacidade relacional do homem. Gênesis 1, 27, o homem foi criado. Gênesis 1, 28, o homem foi abençoado. Gênesis 2, 16, o homem foi orientado: de toda árvore podeis comer. E Gênesis 2, 17, o homem foi advertido: mas da árvore que está no centro do jardim, o conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Isso tudo atribuiu a este homem criado, abençoado, orientado e advertido capacidades. Capacidades essas que podem ser relacionadas de três formas: capacidade moral, capacidade relacional e capacidade volitiva, ou seja, de escolha, de vontade. A capacidade moral relacionada em definir o que é certo e o que é errado. A capacidade volitiva, a capacidade de escolher a partir da sua vontade. E a capacidade relacional, que é o foco da nossa lição, então, mais uma vez, uma relação tripartida. Capacidade do homem de se relacionar com a criação, a capacidade do homem de se relacionar com Deus e a capacidade do homem de se relacionar com a mulher, ok? Ou com o seu próximo. Vamos continuar. Eu quero trazer aqui um texto muito importante, tá? É o texto que nós estudamos na história do cristianismo e do pensamento cristão, de um período chamado patrística, o período da antiguidade. Esse texto data do século V, é de Agostinho de Hipona, no seu trabalho clássico, O Livre Arbítrio. Olha o que ele diz: é verdade que a pedra existe e o animal vive. Contudo, ao que me parece, a pedra não vive.
nem o animal entende. Entretanto, estou certíssimo de que o ser que entende possui também a existência e a vida. Admitimos igualmente que a melhor das três é a que o homem possui, juntamente com as duas outras, que é a inteligência, que supõe nela o existir e o viver. Em outras palavras, Agostinho disse: a pedra existe, e o animal existe e vive. E o ser humano, a coroa da criação de Deus, existe, vive e pensa. Tem intelecto, tem entendimento, tem raciocínio, tem razão, tem lógica. É por isso que Deus coroou a sua criação com um homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Graças a Deus. Vamos dar continuidade. Por que, que o homem é um ser relacional? Olha só o tópico 2. Porque Depois a gente faz Deus a chamada de é vídeo para tu um ver. ser Tá relacional. querendo fazer com a gente? O homem é um ser relacional porque Deus é um ser relacional, ok? E o objetivo deste tópico é mostrar que Deus é um Deus relacional, ok? O 2.1 diz assim: criados de uma forma especial e admirável. E eu coloco aí como destaque pó da terra e fôlego de vida. Nós vamos falar sobre isso. O 2.2, relacionamento, intimidade e parceria. E eu coloco aí corregência com Deus. Vamos falar sobre isso. E o 2.3, alguém ao lado. Isto está relacionado à solidão de Adão. Vamos lá. 2.1, criados de uma forma especial e admirável. Então, nós temos aí que quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, ele diz: façamos o homem. Esse façamos na verdade, o tempo imperativo afirmativo, na primeira pessoa do plural. Façamos da ideia de que o conselho celestial, a saber, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniu para criar o homem. E ao criar o homem, então, ele criou o homem a partir do pó da terra e soprou nesse boneco o fôlego de vida. E como diz a Bíblia, em Gênesis 2:7, a partir do fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, nós temos o pó da terra relacionado à parte material e o fôlego de vida relacionado à parte imaterial. Assim como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o homem que é criado à sua imagem e semelhança é tricotômico. Nós temos, então, o corpo a partir do pó da terra, a alma e o espírito a partir do fôlego de vida. Por isso, nós fomos criados de uma forma especial e admirável. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, o apóstolo Paulo vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 23, ele vai falar sobre a fé e vai fazer a seguinte comparação: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Portanto, o homem ele foi criado de maneira toda especial a partir do pó da terra e a partir do fôlego de vida, o pó da terra, para nos lembrar de onde nós viemos, o que nós somos e para onde nós retornaremos, conforme Gênesis, capítulo 3, versículo 19. E o fôlego de vida para nos lembrarmos que dentro de nós habita o Espírito de
Deus, desde o início da criação. Amém? O 2.2, então, vai falar do relacionamento como intimidade e parceria. Nesse sentido, nós temos a corregência com Deus. A paz do Senhor, pastor Josué. Tudo bem com o senhor? Graças a A paz do Deus. Senhor, pastor. É Tudo bom. bem? Estamos aqui na linha do entendimento. Amém. É Glória a bom Deus. vê-lo aqui também. Tá bom? Se sentar para aprender um pouquinho, pastor. Isso, amém. Vamos lá, que a gente tem 10 minutos para terminar, tá? Porque a nossa live, ela é 40 minutos, tá? É dado isso pelo Zoom, né? A conta é gratuita, então ele dá apenas 40 minutos aí para fazer. Exatamente. Vamos tentar fechar isso aí, tá bom? Então, nós temos aí o 2.2, o relacionamento, intimidade e parceria. Nós temos a corregência com Deus. A partir do homem dotado de juízo e de moral, ele tem condições de reger, de governar, tá ok? Eu tenho aqui o comentário Bacon, publicado pela CPAD, e ele diz assim, ó, uma das marcas da imagem de Deus foi ele ter dado ao homem o status de poder agir como governante. Isso aí é a corregência. O homem é um corregente com Deus sobre a criação. A gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Os irmãos tá apagando aí ou os irmãos estão vendo o que está sendo compartilhado? Não, tá nítido. Está nítido. Tá nítido. Os Amém. slides estão todos direitinho. Amém. Porque para mim aqui está apagando, mas eu vou continuar a aula, tá bom? É o meu computador que está dando de novo aquele problema, mas eu não vou reiniciar, vou continuar. Então, nós temos aqui também o 2.3, alguém do lado. Isso é interessante, irmãos. Por quê? Porque nós vemos aqui a problemática da solidão de Adão. No capítulo 1 do Gênesis, por 6 vezes está escrito: e Deus viu que tudo era bom, e uma vez diz muito bom. Mas a partir do capítulo 2, Deus vai falar assim: não é bom. Não é bom o quê? Que o homem esteja só. Na verdade, capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Adjutora quer dizer ao lado, tá? Auxiliadora, aquela que vai socorrer o homem, alguém do lado. Percebam que o Salmo da Família é o Salmo 128, e no versículo 3 diz o quê? A sua mulher será como a videira frutífera, onde? Ao lado da sua casa. Percebam que não é na frente, não é atrás, não é em cima, não é embaixo, mas é ao lado, ou seja, lado a lado, ajudando. Isso é interessante, irmãos, tá bom? Alguém ao lado, a posição da mulher com relação ao homem, tá ok? E aí, para ampliar essa questão do relacionamento e da corregência do homem, a partir do segundo tópico, né, que é um ser relacional, assim como Deus também é um ser invisível, espiritual, transcendente, imanente, onipotente, onipresente, onisciente e relacional. Então, nós temos aqui os mandatos criacionais, tá? O mandato espiritual, a partir de Gênesis 2, 16 a 17, ordenou Deus ao homem: de toda árvore do jardim comereis, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer. Mandato espiritual. Aí está o princípio do relacionamento de Deus com o homem, tá ok? Mandato espiritual. Nós temos também o mandato cultural. No mandato cultural é o relacionamento do homem com a criação. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E olha o que diz: domine o quê?
é um verbo, dominar é um verbo. Só que existe uma preposição sobre, ou seja, então é um verbo transitivo indireto. Esse domínio não é de tirania, esse domínio não é para desejar imperar sobre os demais ou sobre os semelhantes. É um domínio no sentido de governar, de corrigir, junto com Deus, a criação. E olha o que o homem vai dominar. Não é o outro semelhante, são os animais. Tá? Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e sobre a terra. Tá, ok? Todos os animais que rastejam na terra. Isso é um mandato cultural. E diz ainda em Gênesis 2,15: e o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. A ideia de trabalho, de cultivo, de cultura da terra, de transformar o ambiente que você está vivendo, ok? O trabalho não é algo que veio após a queda, o trabalho é algo que já existia antes da queda. Por isso que até hoje o trabalho dignifica o homem, porque como coroa, nós temos que dignificar o reino. E agora, como cidadãos do reino dos céus, nós temos que cumprir esse mandato cultural que ocorre desde a criação, ok? Desde a criação, para que nós possamos influenciar a cultura do mundo a partir da cultura do reino, tá? Agindo como contraponto, tá? De forma a influenciar, antagonizar e transformar o meio que nós estamos inseridos, tá? A partir da implementação da cultura do reino, tá bom? E o terceiro mandato, o mandato social, onde nós temos aí que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Homem e mulher, preste atenção nisso. E abençoou, como abençoou? 5 verbos: frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai. Ok? Então, é uma bênção com 5 imperativos. Tá? E Gênesis 2:24 diz: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. No mandato social, nós temos o relacionamento do homem com a mulher, dentro da sociedade como um todo. Tá? E aí nós temos a possibilidade de clarear e expandir esse assunto na classe, no que diz respeito ao combate à ideologia de gênero, a partir da ideologia do Gênesis. Amém? Que Deus criou o homem e criou a mulher. Nós vamos ver isso no terceiro tópico de maneira mais especial, porque quando Deus cria o homem e a mulher, então nós temos que eles são ligados pelo Criador, assim como nós temos um relacionamento com Deus a partir de Deus, como diz a verdade aplicada, e não do homem. Então, nesse caso, esse salutar relacionamento, essa saúde relacional com Deus, ela, por extensão, atinge os demais relacionamentos. E quais são esses relacionamentos? Como nós estamos estudando, o relacionamento espiritual, o relacionamento cultural e o relacionamento social. Aqui, então, nós temos uma parte do relacionamento social mais específica, que é o casamento. Tá? No 3.1, divinamente ligados. No 3.1, divinamente ligados à instituição do casamento. Eu boto esses nomes em vermelho, irmãos, que é para dar um norte para o que nós podemos falar, tá ok? Emocionalmente ligados, características do casamento, e intimamente ligados à indissolubilidade do casamento, de forma que nós temos aí a instituição do casamento. Deus, lógico, é quem instituiu o matrimônio, o casamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Está lá em Gênesis, capítulo de número 2. Ok? Isso aí é bíblico, isso aí é o que nós chamamos de a família, a célula máter da sociedade natural, tá ok?
tudo começa a partir da união do homem e da mulher. No 3.2, emocionalmente ligados, nós temos aí algumas características do casamento. E essas características, como nós temos um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós temos um ser criado, que é a coroa da criação trino, também corpo, alma e espírito. Nós temos também o matrimônio com 3 características. Que características são essas? Gênesis 2:24. Heterossexual, monogâmico e monossomático. Heterossexual deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a mulher, homem e mulher, ok? Então, aí não tem lugar para homoafetividade. Lembrando que, no que diz respeito a essa ideologia de gênero, inicialmente eles se referiam como homossexualismo, depois passou a se chamar homossexualidade. Hoje, eles já falam homoafetividade. Então, eles não sabem nem o que eles são, né? E nós, desde sempre, temos essa certeza que Deus criou homem e mulher, heterossexualidade, ou seja, sexos diferentes, tá? E um homem para uma mulher, monogâmico. Ah, pastor, mas nós temos exemplos na Bíblia de poligamia. Ora, nós estamos estudando aqui o homem antes da queda. É o início da criação. O propósito principal, primordial de Deus para com o homem é a monogamia. É claro que Deus vai tolerar a poligamia dependendo da circunstância que o homem estava inserido já após a queda, após o lapso, mas o propósito principal, primordial e primeiro de Deus para com o homem é a monogamia. Um homem para uma mulher. E o terceiro, monossomático. Soma quer dizer corpo, ok? Monossomático, os dois serão uma só carne. É a indissolubilidade do matrimônio, do casamento. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Amém, irmãos? E a conclusão desta nossa aula, espero que eu tenha ajudado de alguma forma os irmãos. Eu agradeço aos que até aqui ficaram conosco. Já estamos aí a 10 horas e 10:30, né, da noite. Amanhã os irmãos vão trabalhar, mas isso aí faz parte da obra de Deus, tá bom? Nós começamos com a introdução e terminaremos com a conclusão. A conclusão diz que o presente estudo contribua para que cada discípulo de Cristo, por ter sido resgatado da vã maneira de viver, esteja plenamente consciente e atento para viver no presente século conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Amém? Que esta lição sirva para que nós possamos, de fato, exercer os mandatos criacionais de Deus no que diz respeito ao homem como um ser relacional. Nós nos relacionarmos com Deus como verdadeiros cidadãos dos céus, nos relacionarmos com o mundo como verdadeiros cidadãos dos céus e nos relacionarmos com o próximo como verdadeiros cidadãos dos céus até que Cristo venha. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Antes que a live finalize, eu já quero me despedir e até a nossa próxima aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos.